Capivara pra esse Renan Santos. Ô Renan, o que te espera no Julieta? Que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Fábio Oficial. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais atualidades da política brasileira. O Brasil está entrando em um momento decisivo. Eleição de 2026 se aproximando, disputa entre governo e oposição ficando cada vez mais forte, segurança pública virando o tema central e novos escândalos mexendo com Brasília. Eu quero fazer uma análise simples, direta e sem enrolação. O que está acontecendo no Brasil hoje? Quem ganha com esse cenário e quem perde? E como tudo isso pode mexer com o futuro político do nosso país? Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, você acha que o Brasil está caminhando para mudança ou para mais polarização? O Brasil já entrou no clima da eleição. Meus amigos, ainda falta um tempo para a eleição, mas politicamente falando, a campanha já começou. Hoje, tudo que acontece em Brasília já tem cheiro de 2026. Cada discurso, cada investigação, cada viagem internacional, cada pauta no Congresso, tudo isso está sendo usado para construir narrativa eleitoral. De um lado, o presidente Lula tenta manter sua base, defender seu governo e mostrar que ainda tem força para disputar mais uma eleição. Do outro lado, a oposição tenta encontrar uma candidatura forte com discurso de mudança, segurança pública e combate à corrupção. Olha lá, pesquisas recentes apontaram que Lula à frente de Flávio Bolsonaro em um possível segundo turno, com Lula aparecendo com 49,3% contra 36,8% de Flávio, em levantamento CNT-MDA, divulgado pela Reuters. Mas atenção, pesquisa é fotografia do momento, ela não define a eleição, ela mostra a tendência. E a tendência hoje é clara, o governo ainda tem força, mas a oposição está tentando crescer em cima de temas sensíveis, principalmente segurança pública. Aí vem corrupção e desgaste político, que é o carro-chefe. E é aí que começa o ponto principal do nosso vídeo. Segurança pública virou o centro do debate? Um dos temas mais fortes do momento é a segurança pública. A direita brasileira tem apostado muito no chamado modelo Bukele, inspirado em El Salvador. Esse modelo ficou conhecido por ações duras contra gangues, construção de megaprisões, policiamento pesado e encarceramento em massa. Segundo reportagem da Reuters, nomes da direita brasileira como Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Romeu Zema já demonstraram interesse ou simpatia por medidas inspiradas nesse modelo. A reportagem também lembra que especialistas alertam para riscos no caso brasileiro, principalmente porque o Brasil tem facções muito estruturadas e uma população carcerária enorme. Aqui entra uma pergunta importante para o nosso público. O Brasil precisa de uma mão dura contra o crime? Ou copiar modelos de outros países pode trazer problemas ainda maiores? Essa é uma pergunta que divide muita gente. Porque de um lado, o cidadão trabalhador quer segurança. O pai de família quer sair de casa e voltar vivo. A mãe quer ver o filho indo para a escola sem medo. O comerciante quer abrir a sua loja sem ser assaltado. Mas, por outro lado, segurança pública não pode ser só discurso eleitoral. Tem que ter planejamento, inteligência, investimento, fronteira protegida, combate ao tráfico, reforma do sistema prisional e presença do Estado nas comunidades. Essa é a verdade. Então, quando um político fala em modelo Bukele no Brasil, ele está falando para um eleitor que está cansado de violência, e esse eleitor pode decidir a eleição. Como já foi dito, Flávio Bolsonaro aposta na pauta da segurança. Flávio Bolsonaro tem tentado se colocar como nome forte da oposição para 2026. E uma das principais bandeiras dele é justamente a segurança pública. Segundo a Reuters, Flávio apresentou uma agenda de segurança com medidas com endurecimento contra facções, redução na maioridade penal de 18 para 16 anos, forças especiais nas fronteiras e construção de 5 presídios federais de segurança máxima. Isso é uma estratégia política clara. Ele está tentando falar com o eleitor que pensa assim: eu não aguento mais violência, eu quero alguém que enfrente o crime. Essa pauta tem força? Tem. Mas também tem risco. Por quê? Segurança pública é um tema emocional. Quando o político promete solução rápida para um problema complexo, o eleitor precisa perguntar como vai fazer, quanto vai custar, quem vai executar, vai funcionar no Brasil? Então, professor Fábio, com vocês,
vai dar uma opinião. Então vai ficar aqui a minha reflexão. Proposta forte chama atenção, mas o povo precisa cobrar detalhes, porque discurso bonito em época de eleição todo mundo faz. O difícil é transformar promessa em resultado. Outro assunto que está mexendo com a política nacional é o caso do Banco Master. A Reuters informou que o senador Jacques Wagner, que é aliado importante de Lula, deixou a liderança do governo do Senado em meio a uma investigação envolvendo suspeitas ligadas ao Banco Master. A reportagem afirma que Wagner nega irregularidades e diz que vai se concentrar em provar sua inocência. Vamos ver. A Associated Press também notificou que a Polícia Federal cumpriu mandados relacionados a Jacques Wagner dentro de uma investigação ampla sobre fraude, lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. A AP destacou que o caso também envolvendo menções a Flávio Bolsonaro, que igualmente nega irregularidades. Aqui é importante falar com responsabilidade. Investigação não é condenação. Ninguém deve ser tratado como culpado antes de decisão final da justiça. Mas politicamente o impacto é grande. Por quê? Porque em ano eleitoral, qualquer investigação envolvendo nomes fortes do governo ou da oposição vira munição política. Um lado acusa o outro lado se defende. E o eleitor fica no meio tentando entender o que é fato, o que é narrativa e o que é disputa pelo poder. Esse caso pode desgastar o governo. Pode desgastar. Pode atingir também a oposição. Isso também é verdade. Por quê? Quando uma investigação encosta em vários lados, ela vira um problema para todo o sistema político. E aí vem a pergunta: será que o eleitor brasileiro vai votar pensando em corrupção? Ou segurança pública e economia vão pesar mais? Uma grande verdade é: a juventude pode mudar o jogo político. É um ponto que pouca gente está observando com atenção, é o comportamento dos jovens. Uma reportagem da Reuters mostrou que parte dos jovens brasileiros, especialmente homens jovens, tem se afastado de Lula e se aproximado de nomes da direita. A matéria cita frustração econômica, insatisfação com corrupção e crescimento de nomes como Renan Santos entre esse público, o público jovem. Isso é muito importante, porque a política brasileira, por muitos anos, foi dominada por uma divisão muito clara: esquerda contra direita, Lula contra Bolsonaro, PT contra bolsonarismo, mas agora aparece um eleitor dizendo: eu quero outra coisa, eu não quero só repetir a briga antiga. É aí que nome como Renan Santos tentam entrar no debate. Eles falam em renovação, combate à corrupção, eficiência, segurança e uma nova direita. Será que isso vai crescer o suficiente para mudar a eleição? Ainda não dá para afirmar, mas dá para dizer uma coisa: a juventude pode ser um fator surpresa em 2026. E se os jovens começarem a se movimentar em massa? As redes sociais vão pesar muito. YouTube, TikTok, Instagram, corte de vídeo, lives e debates vão influenciar mais do que muitos programas de TV tradicionais. Por isso, quem dominar a linguagem da internet pode ter uma grande vantagem. Lula ainda é forte, mas enfrenta desgaste. Lula tem força política, isso é um fato. Ele tem base social, história, máquina política, alianças e também experiência, mas o governo enfrenta desafios. Tem desgastes com parte da juventude, tem pressão da oposição, tem disputa no Congresso, tem investigações envolvendo aliados, tem cobrança por economia, emprego, segurança, custo de vida. E eleição não é sobre quem lidera hoje. Eleição é sobre sentimento popular. Se o sentimento popular for estabilidade, Lula pode se fortalecer. Mas se o sentimento for mudança, insegurança e indignação, a oposição pode crescer. E por isso que 2026 ainda está em aberto. Não dá para cantar vitória de um lado e nem de outro. O que dá para dizer é: a eleição vai ser dura, emocional e muito disputada. Então vamos lá. O que observar nos próximos dias? Agora anote aí. O que você precisa observar nos próximos dias? Primeiro, novas pesquisas eleitorais. Elas vão mostrar se Lula mantém vantagem ou se a oposição começa a encostar. Segundo, desdobramento do caso do Banco Master. Se aparecerem novos nomes ou novas provas, o impacto político pode aumentar. Terceiro, a pauta da segurança pública. Essa é muito importante, não pode ficar de fora. Se esse tema crescer, candidatos com discurso mais duro pode ganhar espaço. Quarto, o comportamento dos jovens. Se a juventude continuar migrando para alternativas fora da esquerda tradicional, isso pode mexer muito no jogo. Quinto, Congresso e STF. A relação entre os poderes continua sendo um dos temas mais sensíveis da política brasileira. Então, meus amigos, o Brasil vive um momento de tensão política
Eleição chegando, segurança pública no centro do debate, escândalos pressionando Brasília e novos nomes tentando ocupar espaço. A grande pergunta é, o Brasil quer continuidade ou mudança? Comenta aqui embaixo para você qual é o maior problema do Brasil hoje. Segurança, corrupção, economia ou falta de liderança? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal do Professor Fábio Oficial, porque aqui a gente analisa a política do Brasil com coragem, clareza e responsabilidade. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo!